Palavras e nós estamos inaugurando. Oi, eu sou o Antônio Martins, editor do Outras Palavras, e nós estamos inaugurando um novo programa, Contexto. Contexto vai ao ar a partir de hoje, às segundas, quartas e sextas, ao meio-dia. É uma conversa informal, porém informada, sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos discutir dois temas de grande atualidade e grande relevância para a compreensão da conjuntura brasileira e internacional, de alguns problemas de fundo brasileiros e internacionais, e para a intervenção nesses problemas, que tem tudo a ver com a superação da crise civilizatória que a gente está vivendo e com a regressão que o Brasil vive também há bastante tempo e que temos esperança. Voltamos, gente. Recapitulando aqui, nós tivemos um problema de queda da internet aqui no centro de São Paulo, é um problema da infraestrutura, um dos muitos problemas de infraestrutura que o Brasil vive. Eu estava comentando com vocês que esse é o contexto, a primeira edição de um programa de Outras Palavras que vai conversar com vocês todos os dias, a partir de informações e de análises. Nós vamos interpretar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Quando eu fui interrompido aqui pela nossa queda, eu estava contando um pouquinho os objetivos do contexto. As notícias abundam hoje na internet. Há uma pletora de informações, há 500 mil sites trazendo as últimas novidades de cada momento. Mas há muito pouco esforço de interpretar os acontecimentos. Isso é um problema do tempo em que a gente vive, do tipo de capitalismo em que nós nos metemos, ou nós fomos metidos. Não existe mais a perspectiva do futuro, não existe mais a construção coletiva do futuro. Há um presente contínuo. É como se os acontecimentos não tivessem relação um com os outros, não tivessem causa, não tivessem consequência, não tivessem efeitos. E como, principalmente, se não fosse possível para os seres humanos repetir ou manter uma das conquistas essenciais da democracia, das revoluções do século XVIII, dos estados democráticos que nós tivemos muito tempo. Essa conquista é a possibilidade de agir coletivamente nos acontecimentos coletivos, nos acontecimentos que dizem respeito a uma sociedade. Essa foi uma das grandes conquistas civilizatórias da democracia e é ela que está se dissolvendo rapidamente. Nosso esforço aqui vai ser participar, no limite das nossas modestas possibilidades, da tentativa de nos insurgir contra isso. Nós estamos tentando interpretar os acontecimentos. E nós fazemos isso a partir de dois pontos de vista. Deixa eu só contar uma coisa antes. Isso faz parte de um esforço do Outras Palavras para atuar também em vídeo. Outras Palavras existe há 13 anos. A gente procura, nesse período todo, praticar um jornalismo de profundidade. A gente foge do superficial, a gente procura examinar grandes acontecimentos a partir em profundidade. E a gente procura trazer também para o debate brasileiro alguns fatos que são muito pouco compreendidos e muito pouco explorados. A gente tem um jornalismo de péssima qualidade no Brasil hoje. O jornalismo como um todo no mundo decaiu, mas o jornalismo brasileiro decaiu especialmente. Não existem mais reportagens, não existem mais análises, não existe mais o debate dos grandes temas brasileiros. Não existe um debate, por exemplo, sobre o encalacramento das nossas cidades, ou a segregação social cada vez mais constante das nossas cidades e como construir cidades que fujam dessa ditadura do imobiliário, do automóvel, do cimento. É um tema importantíssimo
obscurecido, esquecido pelos meios de comunicação tradicionais. Eles não debatem como reconstruir a indústria brasileira, eles não debatem como fazer a transição energética. Nós, outras palavras, com muito esforço, reunindo uma comunidade de autores brasileiros, publicando também grandes textos internacionais, tentamos fazer essa análise. Estamos esbarrando há algum tempo num problema que tem a ver com a pós-modernidade também. É o declínio da leitura e a troca, a opção que um número cada vez maior de pessoas faz por se informar através de outras formas, inclusive através do vídeo. E nós consideramos que, embora outras palavras deva continuar trazendo textos cada vez mais profundos, e textos ao mesmo tempo politizados e didáticos, nós vamos botar um pé no vídeo. Existe enorme produção de bons vídeos hoje, a gente quer se agregar a isso. Eu estava vendo outro dia, não conhecia, os vídeos, por exemplo, da Rita Von Hunt, debatendo grandes temas comportamentais, políticos e econômicos da contemporaneidade. A gente quer agregar um pouco de conhecimento, um pouco da nossa tradição, da tradição que nós fomos construindo ao longo desses 13 anos, a essa pequena tradição que vai começando, vai surgindo. Também queremos disputar o terreno do YouTube, que é um terreno minado por publicações fake news, por publicações de extrema direita. É preciso disputar esse terreno com inteligência, com ideias, com visão de Brasil e do mundo, com alternativas. Nós não vamos conseguir vencer a extrema-direita só com medidas judiciais. Elas são importantíssimas, mas não bastam. É preciso ter politização, é preciso ter consciência e é preciso principalmente ter alternativas antissistêmicas. Nós vamos fazer esse programa sempre a partir de qual é o nosso foco, qual que é a nossa posição no mundo. Dois aspectos só, a gente vai conversar sobre isso ao longo de muitos programas. Primeiro, a possibilidade do pós-capitalismo. A possibilidade do pós-capitalismo é uma noção que outras palavras debatem há muito tempo, em alguns círculos ela é pouco compreendida, mas basta olhar para a situação do mundo para a gente enxergar como ela é necessária. A gente vê que no Ocidente, podemos fazer uma outra discussão sobre os países da Ásia, em especial a China, mas no Ocidente há uma tendência de agravamento, de falta de perspectiva para os problemas políticos, para os problemas econômicos, para os problemas sociais, para a crise ambiental. A gente não vê em parte nenhuma esses problemas sendo resolvidos, a gente os vê se agravando, e a gente os vê se agravando porque existe um sistema que concentra cada vez mais riqueza e que é incapaz de gerir racionalmente ou sensivelmente, inclusive, os recursos do trabalho, os recursos da natureza. A gente vê cada vez mais catástrofes, cada vez mais degradação do padrão de vida, inclusive nos países onde ele já foi bom. A destruição, por exemplo, do estado de bem-estar social é um fenômeno da nossa época. E, ao mesmo tempo, existem condições, tanto de produção de riquezas, quanto de tecnologias que permitiriam alocar essas riquezas, de superar as sociedades em que o único objetivo, ou o objetivo central da produção de riquezas é o lucro, não é a satisfação das sociedades da maioria, não é uma nova relação, uma relação saudável com a natureza. Existem, por exemplo, existe o Ladislau Dalbor, um colaborador querido nosso, mostra, por exemplo, que o PIB do mundo é suficiente hoje para, bem distribuído, garantir uma vida saudável para os quase 8 bilhões de habitantes do planeta, uma vida sem fome, uma vida sem cidades insuportáveis, uma vida sem o nosso tempo consumido pelo trabalho, uma vida sem os rios poluídos das cidades. E existem tecnologias, o Evgeny Morozov, traduzido pelo Ladislau Dalbor, num dos textos que a gente publicou há algum tempo, mostra como as novas tecnologias,
o uso de dados, não dessa maneira mercantilizada de hoje, mas para apoiar a produção, poderia resolver um dos grandes problemas do velho socialismo, um dos grandes problemas que fez o velho socialismo fracassar. Ou seja, o planejamento estatal centralizado e burocrático. Não, a gente tem tecnologias hoje que permitiriam, por exemplo, aferir quanto é possível produzir de cada matéria-prima, para onde alocar, como transportar esse material, como planejar o planejamento, a substituição dos mecanismos simplesmente de mercados, que tem sua eficácia na distribuição dos recursos, mas são extremamente concentradores de renda e também de poder. Eles podem ser substituídos por mecanismos muito mais eficientes e muito mais democráticos, porque eles permitem à sociedade interferir coletivamente no ritmo da produção, decidir se é preciso produzir tantos automóveis ou não, decidir se é preciso produzir tanto aço, a que custo ambiental, a que custo social, quais as escolhas é possível fazer. Então, esse é o ponto de vista do esgotamento, é uma coisa que a gente acredita firmemente, o esgotamento do capitalismo, e a possibilidade de construir um sistema igualitário e democrático. E também a convicção, isso faz parte da noção do pós-capitalismo, do pós-capitalismo ou do pós-capitalismo. A convicção de que as primeiras experiências socialistas, embora muito louváveis, embora heróicas, elas foram incapazes de prosseguir depois de certo período por problemas ligados à alocação de recursos, por problemas ligados à democracia, inclusive porque depois do fracasso delas, houve uma transformação muito profunda na produção de riquezas, na captura de riquezas pelo capitalismo. Então é preciso descobrir novas maneiras de ressocializar, de fazer com que as riquezas produzidas socialmente sejam apropriadas socialmente. A gente aposta que uma das respostas para isso é o comum. É o comum porque é o fato da gente conseguir, é a luta, na verdade, por nós retirarmos um conjunto crescente de ações humanas, de ações ligadas à produção e redistribuição de recursos da esfera da mercadoria e colocarmos na esfera do público, na esfera do comum. Tem uma diferença sutil, porém importante, entre esses dois conceitos, mas é tirar da lógica da mercadoria e colocar na lógica de compartilhamento, essencialmente. Então, nós acreditamos que a saúde pública, a possibilidade de nós vivermos sem nos preocuparmos com o fato de que, caso fiquemos doentes, podemos perder o trabalho, podemos não ter condições de nos tratar. A educação, tantas pessoas, tantas famílias que gastam tanto da sua renda pagando uma escola privada para os seus filhos. A habitação, o direito às cidades. Tudo isso, cada vez mais aspectos da vida social precisam ser retirados da esfera da mercadoria. Então, esse é um dos pontos que a gente, um dos princípios, um dos ângulos a partir dos quais a gente quer enxergar os acontecimentos nesse programa, o pós-capitalismo. E o outro é o resgate do Brasil. Nosso país declina há 4 décadas. A eleição do Lula é uma chance de começar a reverter esse processo. O declínio do Brasil está escancarado nas ruas, onde as famílias estão morando nas calçadas, onde em cada supermercado há um conjunto de pessoas pedindo, onde nas portas dos bancos há pessoas pedindo também. Mas o declínio do Brasil vai muito além disso. Jeffrey Sachs estava dizendo outro dia, num seminário promovido pelo BNDES, como o Brasil se tornou, nas últimas décadas, um país de crescimento econômico lentíssimo, crescimento da renda lentíssimo. A renda per capita do Brasil já é inferior à renda per capita do mundo. Nós estamos na parte de baixo do planeta em relação à distribuição das riquezas.
mas ele chamava atenção também para os déficits que a gente está construindo em relação ao nosso futuro. A educação, na educação está um deles. Nós somos o 12º país em produção de riquezas materiais do mundo, 12º PIB do mundo. Fomos o 6º. Olha como decaímos em 20 anos, menos de 20 anos. Mas nos testes internacionais do PISA e da OCDE, o Brasil é mais ou menos o 80º país no desempenho. Claro que esse desempenho, as formas de medição são falhas, mas não há nenhum sinal de que em outros aspectos não captados por essas formas de medição da PISA ou da OCDE, a educação brasileira esteja melhor. Nós temos tragédias como essa que aconteceu antes de ontem em São Paulo, mas nós temos um altíssimo nível de evasão escolar e um altíssimo fenômeno de desadequação dos métodos escolares, dos currículos escolares. Nós precisamos reconstruir o Brasil. Esse programa, o contexto, vai partir sempre também desse ponto de vista, essa outra baliza. Nós vamos tratar sempre de assuntos internacionais, sempre de assuntos nacionais também, mas é bom que fique claro o nosso ângulo. Democraticamente é bom que as publicações se dirijam aos seus leitores explicando a partir de que pontos de vista elas veem o mundo. É um elemento importante da construção de uma comunicação e de um jornalismo democrático. O nosso ponto de vista é esse. O pós-capitalismo e a necessidade e a possibilidade de reconstruir o Brasil. Essas são as ideias aqui. Acabei me estendendo 20 minutos, mas esse programa vai ficar disponível, inclusive, para que as pessoas conheçam o nosso ponto de vista, conheçam a introdução do que é esse novo programa, esse contexto aqui do Outras Palavras. Antes de começar a tratar dos nossos 2 assuntos do dia, que são a crise financeira internacional e a possível renacionalização da Petrobras, eu queria dar 2 recados para vocês que estão nos assistindo. Contribua com Outras Palavras. O Outras Palavras realiza um esforço de narração, de interpretação e de debate dos grandes temas nacionais e internacionais, e faz tudo isso gratuitamente. Não existe paywall, não existe barreira monetária à leitura dos nossos textos. Mas nós temos despesas, os nossos boletos chegam no final do mês, os boletos da redação, os boletos do nosso espaço da internet, os boletos de aluguel, os boletos de logística do site. Nós dependemos dos leitores para cumprir essas despesas, para pagar os boletos de dia, para pagar os salários em dia. Nós temos um sistema, Outras Palavras foi pioneiro nisso, um sistema chamado Outros 500, por meio dos quais os leitores podem contribuir com quantias mensais módicas, a partir de R$15. Se você puder contribuir com a partir de 30, é melhor. Existem contrapartidas. Outras Palavras criou, em torno desse programa Outros 500, uma pequena rede de economia da cultura e economia solidária. Então, nós fazemos, funciona assim, é uma triangulação, nós fazemos publicidade gratuita de algumas publicações, editoras, casas de espetáculo, teatros, cursos, e esses anunciantes não pagam monetariamente, mas eles nos oferecem contrapartida. São descontos, gratuidades em livros, em shows, em espetáculos, em entrepostos de comida orgânica. Isso que a gente recebe em contrapartida é distribuído com quem apoia o Outros 500. Então, eu faço um apelo para que você adira também. E o Ralph está sugerindo aqui, Ralph, como vai que a gente module a sonoplastia subindo para facilitar os espectadores. Ele está dizendo que é imperioso a gente fazer isso.
som está baixo, aparentemente, né? Mas o Lucas aqui, que coordena esse programa, vai agir rapidamente para resolver. Se você puder dizer, Ralf, se melhorou, é ótimo. O segundo recado é que nós temos uma relação de amor e ódio com as redes sociais. Nós não gostamos da feição que elas assumem, nem dos conteúdos, da maior parte dos conteúdos que circulam nelas, mas nós precisamos disputá-las. Então, nós estamos aqui firmes no YouTube, em outras redes, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, mas estamos falando especialmente aqui do YouTube. Então, curta o nosso canal, nós estamos produzindo vídeos praticamente todos os dias, é bom que você fique sabendo, aperte o sininho, que o sininho vai te informar assim que os nossos programas começarem. Chega de recado, vamos começar os temas de hoje. Primeiro tema é a crise bancária internacional. Outras palavras, a revista Economist, aliás, nós vamos mostrar aqui ao meu lado, a revista Economist publicou ontem um texto muito interessante mostrando a atualidade da crise bancária, que começou exatamente há 16 dias pelo Silicon Valley Bank nos Estados Unidos. Essa matéria, não é uma reportagem, mas é uma análise, essa matéria relaciona a crise bancária com um possível crash econômico. Esse tema é importantíssimo porque nós vivemos há muito tempo, desde 2008 principalmente, num sistema financeiro que é cada vez mais instável. Ele é muito concentrador de riqueza, ele promove a desigualdade e o enriquecimento dos bilionários, mas ele é, ao mesmo tempo, um sistema muito cheio de vulnerabilidades. É isso que a gente vai analisar aqui nos próximos minutos, discutindo, inclusive, o que esses fatos novos, o contexto, o nosso programa começa sempre a partir dos fatos concretos, da realidade concreta. O que os fatos novos, que são a crise dos bancos norte-americanos, teve o Silicon Valley Bank, teve o Signature Bank, em seguida essa crise se alastrou para a Europa, o Credit Suisse quebrou, o Deutsche Bank da Alemanha, Credit Suisse, uma das instituições bancárias mais renomadas, uma instituição financeira sistemicamente imprescindível, quebrou. O Deutsche Bank está ameaçado de quebrar. Os governos, a gente pode colocar o segundo slide aqui, que é o texto do Outras Palavras, que há 2 semanas contou a história de fogo no sistema bancário. Então, essa crise está sendo resolvida mais uma vez da mesma forma que os estados a estão resolvendo, principalmente os estados ocidentais mais ricos estão resolvendo essa crise desde 2008. No caso dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, socorreu, resgatou, no pior sentido, o Silicon Valley Bank com uma intervenção que quebrou um tabu. Nos Estados Unidos, existem dispositivos legais que obrigam o Estado norte-americano a garantir os depósitos bancários até $250 mil. $250 mil, R$1.250.000 está garantido por lei. Quando quebrou o Silicon Valley Bank, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, quebrou essa regra e assegurou que garantiria todos os depósitos bancários. Isso é importantíssimo, foi importantíssimo no caso deles, porque a grande maioria dos clientes do Silicon Valley Bank são startups muito ricas, gente que tinha muito dinheiro depositado, gente que em condições normais teria perdido o seu dinheiro, e o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, correu para salvá-los. No caso da Suíça foi diferente. O Credit Suisse foi vendido esqueci o nome do banco suíço, UBS, para a União dos Bancos Suíços, com a intervenção do Estado suíço, do Banco Central Suíço, ou do Banco da Suíça, que chama lá,
que o socorreu com 200 bilhões de francos suíços, 200 bilhões de francos suíços, que equivalem mais ou menos a 200 bilhões de dólares, que são aproximadamente 25% do PIB da Suíça. Isso já levanta uma questão: de onde vem esse dinheiro? Será que é um dinheiro? Essa questão que surge sempre que a gente quer ou propõe a transformação social por meio dos serviços públicos. Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para assegurar o saneamento básico para todos? Ah, mas de onde que vai vir o dinheiro para reconstruir as ferrovias brasileiras? Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para fazer a transição energética? Sempre o pensamento neoliberal levanta essas questões. Ah, mas de onde vai vir o dinheiro para salvar o Banco Credit Suisse e para promover a compra dele altamente subsidiada pelo Estado suíço, pelo UBS, pela União dos Bancos Suíços? Esse dinheiro não veio do orçamento da Suíça, esse dinheiro foi emitido, esse dinheiro foi impresso não, porque o dinheiro não é mais impresso, mas os sinais eletrônicos referentes a 200 bilhões de dólares foram criados do nada pelo Banco Central Suíço e vão passar a compor a dívida pública da Suíça. Isso nós vamos discutir aqui em outras edições do Contexto, em mais detalhes, mas os estados têm a faculdade de criar dinheiro a partir do nada, tanto para salvar o sistema financeiro, quanto para realizar as necessidades sociais, as necessidades de infraestrutura das populações. No momento, eles fazem a primeira tarefa e deixam escandalosamente de fazer a segunda. Mas, para ir além do fato, esse fato já é importante porque pouquíssima gente aqui no Brasil falou do papel dos estados para socorrer esses bancos e numa crise que, como demonstrou a Economist, não está resolvida ainda, não está garantido que a crise não vai se alastrar. A matéria anterior que a gente mostrou, todos os links depois, o programa está estreando hoje, a gente não colocou no ar ainda os links, mas ao final desse programa, uma meia hora depois, eles vão estar aqui todos relacionados nos comentários. Nós temos 9 textos, pelo menos importantes. Esse programa Contexto também procura ser sugestão de leitura, cada programa debate um assunto, tem essa conversa nossa, mas além disso ele vai procurar apresentar um conjunto de elementos para compreender esse assunto. Pois bem, o segundo elemento dessa crise é o seguinte: como o caráter de intervenção dos estados em favor do sistema financeiro, ele está criando uma situação em que, veja só, isso tudo começa em 2008, cria uma situação em que os estados vão sustentando, vão jogando gasolina no fogo, vão inundando de dinheiro, rios de dinheiro para irrigar os mercados financeiros, para impedir uma quebra mais sistêmica, mas isso significa também que são rios de dinheiro financiando a pura especulação. A União dos Bancos Suíços, o Credit Suisse, o Silicon Valley Bank, nenhum banco cria riqueza nova. E nós vamos discutir mais para frente aqui, já vou fazer um spoiler. O final desse programa vai ser mostrar, o final desse comentário vai ser mostrar que já existe uma alternativa aos bancos privados. É um texto, continuando o spoiler, um texto do Yanis Varoufakis, que, outras palavras, vai publicar hoje. Mas o que eu queria frisar aqui é que desde 2008, quando estourou a primeira grande crise do capitalismo, a receita dos capitalistas tem sido dobrar a aposta, tem sido inundar o sistema financeiro com recursos e retirar esses recursos dos sistemas públicos, do estado de bem-estar social. É por isso que há crises cada vez mais graves nos sistemas de bem-estar social, inclusive da Europa. Isso ocorreu em 2008. Quando houve trilhões, depois a gente pega os números aqui em outro programa,
mas foram alguns trilhões de dólares utilizados pelos bancos centrais dos países ocidentais ricos para salvar o sistema financeiro. Isso prosseguiu depois que os bancos foram salvos por um movimento de quantitative easing, ou seja, os bancos centrais tentando fazer com que a economia que não se recuperava se mantivesse à tona, eles emitiram, isso tem tudo a ver com esse argumento de que não há dinheiro, eles emitiram cerca de 15 trilhões de dólares em favor dos credores dos títulos públicos, ou seja, do 0,1% fundamentalmente. Não é só o 0,1%, mas é principalmente o 0,1%. E depois fizeram a mesma coisa na pandemia, porque nas primeiras semanas da pandemia houve um lockdown em muitos países, a economia parou e houve um conjunto de medidas, algumas para melhorar as condições, para resgatar as pessoas que estavam sem trabalho, mas as medidas principais foram também para abastecer os mercados financeiros. E mal começou essa crise bancária, tem um texto aqui que a gente vai falar, que é a crise bancária 3.0. Os estados nacionais estão fazendo essas novas intervenções que eu relatei aqui um pouquinho atrás, para salvar o sistema financeiro. Isso tudo vai significando o quê? E aí que a gente vai encadear com as possíveis consequências disso. Que os estados cada vez financiam mais o setor especulativo da economia, cada vez financiam menos a produção, tanto produção industrial quanto produção de serviços, e cada vez financiam menos os serviços públicos. As consequências disso são uma economia que estagnou. Então você vê a situação ótimo, o Lucas acaba de colocar um texto importantíssimo que explica isso. É um texto do Michael Roberts, depois a gente põe o link aqui também. Significa que as taxas de crescimento são medíocres, as condições de vida são declinantes, inclusive nos países que antes foram ricos, e o sistema está vivendo aquilo que alguns autores, como o Michael Roberts, o autor desse texto que você vê aqui, que foi publicado originalmente na Terra Redonda, traduzido pelo nosso excelente colaborador Eleutério Prado, essa injeção constante de recursos pelos estados no capital financeiro, no capitalismo financeiro, criou uma multidão de empresas zumbis, e é aí que a gente vai compreender por que essas crises bancárias são tão perigosas e por que o aumento das taxas de juros, inclusive nos países ricos, é tão perigoso. Empresas zumbis ou corporações zumbis, como mostra esse texto, são empresas que não têm recursos, que não geram recursos sequer para pagar a sua dívida. Como é que elas não quebram? É porque elas são constantemente reabastecidas por dinheiro que os bancos centrais jogam na ciranda financeira e na qual elas participam, então elas acabam recebendo um pouco desses recursos. Esse termo não é novo, não é de outras palavras, não é nem do Michael Roberts. Zombie corporations é um fenômeno típico dessa fase do capitalismo que nós estamos vivendo. Mas isso cria o seguinte problema para a gente encadear o raciocínio. As taxas de juros são muito baixas nos países mais ricos. Então, abaixo de 0% reais. Ou seja, a taxa é 3, 4%, mas a inflação é 6%, então a taxa real, você está aplicando recursos e está perdendo. Aqueles que aplicam dinheiro estão perdendo dinheiro. Ainda assim, houve uma elevação muito firme das taxas de juros. As taxas nominais, sem descontar a inflação, eram até pouco tempo zero na União Europeia, zero nos Estados Unidos, zero no Japão. Então, a taxa negativa era 3, 4, 5, 6%. Essas taxas nominais passaram de 0 até 5% num período muito curto. Isso fez com que as corporações zumbis, que estão altissimamente endividadas, não fossem capazes de suportar nem essa taxa de juro que é inferior à inflação. Isso fez também com que alguns bancos que tinham comprado, isso foi o caso do Silicon Valley Bank,
que tinham comprado títulos públicos na época que eles rendiam muito pouco, que eles rendiam 0% praticamente, eles ficassem micados com esses papéis pouco rentáveis, enquanto que os novos papéis lançados pelos estados, pelo Federal Reserve, por exemplo, pagam 5%. Então ninguém quer comprar um título de 0% quando é possível comprar do próprio Banco Central um título de 5%, que vale 5% ao ano. Então, a gente não tem esse slide aqui, mas o Wall Street Journal está chamando essa crise, teve a crise do subprime lá em 2008. Subprime são títulos abaixo dos melhores. Esses papéis podres, diziam. Agora o Wall Street Journal está chamando essa crise de superprime, porque os papéis que o Silicon Valley Bank tinha eram papéis os mais seguros do mundo, são papéis títulos da dívida pública do Tesouro Americano, mas eles se desvalorizaram diante de novos títulos que embutem taxas de juro maiores. Esse foi uma das causas da crise do Silicon Valley Bank. Vamos ver agora um texto do Nouriel Roubini, o economista turco, que previu a crise de 2008, e ele está mostrando um pouco, tanto esse texto aqui, depois a gente põe o link, quanto um outro texto do Michael Robert, sobre a alta das taxas de juros, terapia de choque na economia mundial. Vale ler esse texto, quanto um texto mais recente da revista Economist, que são os dois pesadelos dos bancos centrais contemporâneos. Você pode aguardar que a gente está colocando os links em seguida. Tereza Tigre estava fazendo um comentário aqui, deixa eu só terminar esse raciocínio, Tereza, depois eu já vou para o seu comentário. Mas o fato é o seguinte, os bancos centrais, aqui no Brasil a gente nem vai comentar, porque o juro do Banco Central é sabotagem, vai afundar a economia brasileira, nós já discutimos em outros textos e vamos voltar a discutir em outros contextos, em outros programas contexto. Mas eu estou falando dos bancos centrais dos países mais ricos. A situação deles é a seguinte: eles que não conhecem outras medidas para enfrentar a inflação estão achando necessário elevar as taxas de juros. É um mau conselho, é um mau remédio. Outras Palavras já publicou outros textos, inclusive da Ellen Brown, de quem a gente vai falar aqui, mostrando que se for para combater a inflação, há mecanismos muito mais eficazes e socialmente justos, mas o receituário neoliberal que é seguido pelos bancos centrais diz, diante de inflação alta, tem que elevar os juros. Porém, essa matéria anterior aqui, ou a gente já colocou, da Economist, sobre os dois pesadelos, ele mostra, a ilustração é muito divertida, é o barquinho das economias ocidentais, de um lado está a cachoeira da possível quebradeira de empresas zumbis, de outro lado está o dragão da inflação. Eles estão em dúvida se eles elevam as taxas de juros, que é o remédio que eles conhecem para combater a inflação, temendo que se elevarem as taxas de juro, as quebradeiras de empresas, de corporações zumbis, que estão penduradas em dívida e que são incapazes de suportar um aumento de dívida, ou mesmo as quebras dos bancos, podem criar um problema muito maior do que a inflação. Uma crise financeira, uma crise bancária, evidentemente, é um problema muito mais grave, econômico, social e potencialmente político, porque desencadeia a desestruturação das relações sociais convencionais. Então esses bancos estão entre esses dois fogos. E aí nesse programa aqui nesse nosso programa, nessa edição de hoje, que parece um mar de lamúrias, nós vamos começar a ver as alternativas. Outras palavras também,
mas o contexto em especial parte sempre do princípio que há alternativas. Nós não concordamos de maneira nenhuma com a ideia de que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Há alternativas, as alternativas estão na nossa frente, a ideologia busca bloqueá-las, mas nós vamos fazer o nosso pequeno esforço, modesto, porém valente, para demonstrar que existem alternativas. Antes de eu chegar nessa última fase, deixa eu ler aqui os comentários da Tereza e do Heraldo. Obrigado, Heraldo, chamando a gente de jornalismo de qualidade. Procuramos. A Tereza está dizendo: Antônio, vamos restaurar os ensinamentos do Zygmunt Bauman, criando metodologia de atuação social criativa nas ruas. Muito bem, Tereza, estamos aqui para isso. E daqui a pouco eu vou fazer um programa de uma entrevista que vai ao ar hoje com o Vladimir Safatli e a Veridiana Zurita, que fala de uma mobilização importante nesse final de semana. A Tereza está continuando o raciocínio. Vamos criar metodologia de atuação social criativa nas ruas, puxada com o povo nas ruas a partir de movimentos sociais ligados à cultura. Muito bem, Tereza. É uma das coisas que a gente mais precisa. Discutimos isso numa entrevista recente com a Sônia Fleury. Promovendo coordenação com demais áreas temáticas, propostas criativas, bloco social nas ruas. Não temos grana, temos massa social, inteligência e criatividade. É isso mesmo, Tereza. Bem, mas vamos chegar aqui à conclusão do raciocínio sobre esse nosso primeiro tema de hoje. Como efeito secundário dessa crise, principalmente nos Estados Unidos, surgiu um outro fato que o Lucas vai colocar aqui, que é a fuga de dólares dos bancos. É um fenômeno forte nos Estados Unidos, talvez vire um fenômeno forte aqui no Brasil também. As taxas de juros subiram muito. Existem mecanismos nos Estados Unidos, como existem no Brasil também, está aí o Tesouro Direto, que permitem às pessoas, ao invés de manterem sua conta num banco onde a taxa de juro é zero, não são contas de milhares de reais, são contas de milhões, de centenas de milhões, de bilhões de dólares. Para que deixar no banco? Se é possível colocar em títulos do Federal Reserve, que pagam pouco, mas pagam, no Brasil pagam 8% de juros ao ano, reais, acima da inflação. É como se fosse um crescimento chinês que você tem sem fazer nada, botando seu dinheiro do banco e deitando numa rede. Em 10 anos, a sua renda dobra. Se você tem uma renda, se você tem uma riqueza equivalente ao valor de uma casa, você deixa no Tesouro Direto, não faz nada, vai descansar. Depois de 10 anos você acorda e você tem 2 casas em vez de uma casa. Isso foi pago por quê? Isso foi pago é um dinheiro que foi criado pelo Banco Central, mas foi pago, é riqueza que foi extraída da sociedade para você que tinha uma casa, de repente ter 2 casas. Mas fechando parênteses, o que está acontecendo é que, embora as taxas de juros sejam muito mais baixas nos Estados Unidos, as pessoas, principalmente as pessoas muito ricas, estão retirando o seu dinheiro do banco e colocando em títulos do Federal Reserve. E são títulos líquidos. Quem já aplicou no Tesouro Direto sabe, você tem uma poupança lá, você num dia tira, no dia seguinte caiu na sua conta. Então é a mesma facilidade de você ter uma conta bancária, só que rende juros. E é uma taxa pequena, mas sobre capitais imensos. O que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão tirando as suas economias, hundreds of billions of dollars. Centenas de bilhões de dólares estão fluindo, estão deixando os bancos e fluindo para os mercados, para os títulos públicos garantidos pelo Estado, o Estado norte-americano. E aqui nós chegamos ao fim do nosso raciocínio, ao final feliz do nosso raciocínio. 2 textos. Um deles é um pouco mais técnico, nós não vamos traduzir ainda hoje, é da Ellen Brown, essa economista, nós vamos botar depois aqui repetindo o link, vale ser conhecida, é uma grande teórica dos bancos públicos. Banking Crisis 3.0, crise bancária 3.0. Que alternativas? Então, nesse texto,
a Ellen Brown vai argumentar em favor dos bancos públicos, vai demonstrar que não há nenhuma garantia nem sinal de que esse sistema financeiro atual, apesar das imensas injeções de recursos, ele possa adquirir estabilidade, e diz que os bancos públicos são uma excelente solução. Ela diz em determinado momento que valeria a pena, inclusive, estatizar todo o sistema financeiro, mas enquanto não existe força para isso, os estados têm a condição, é o Brasil. O programa que o governo federal, que o Lula propôs em campanha, como é? Recupera? Esqueci o nome do programa, mas é o programa para livrar as 80% das pessoas que estão endividadas com o sistema bancário tradicional, tirando o nome dela do Serasa, como falou também o Ciro Gomes. É um programa que ainda não saiu porque o Ministério desenrola. Obrigado, Lucas. Porque o Ministério da Fazenda, ao invés de mobilizar os bancos públicos para que eles assumam as contas dos bancos privados, está querendo discutir essa medida, adivinha com quem? Com a FEBRABAN, com a entidade mais desqualificada para desenrolar a vida dos brasileiros que existe. Mas, enfim, a Ellen Brown repete que os bancos públicos, depois tem uma série de estudos, pode procurar em outras palavras, que tem outros textos dela, em que ela mostra como... Aí não é esse texto ainda, mas pode deixar aí, Lucas, obrigado. A Ellen Brown, que é uma economista norte-americana, mostra como a importância dos bancos públicos não é simplesmente de substituir os bancos privados, mas a capacidade deles de gerar dinheiro. Os bancos, assim como os estados, os bancos criam dinheiro do nada. E o banco público, ao invés de criar dinheiro para refinanciar a taxas escorchantes, como faz aqui no Brasil, ele poderia criar dinheiro para financiar o bem comum, financiar os serviços públicos, financiar o saneamento. Essa é a Ellen Brown. Mas esse texto último, e aqui nós vamos terminando esse tema, esse comentário, essa análise, esse texto do Yanis Varoufakis, que foi publicado no fim de semana, e que, outras palavras, está traduzindo, você vai encontrá-lo hoje nas nossas páginas já em português. Let the banks burn, deixe os bancos queimarem. Ele diz o seguinte: esse fenômeno das pessoas que eu acabava de falar aqui, das pessoas retirando o seu dinheiro do banco privado para comprar títulos públicos, ele precisa nos chamar atenção para algo que não tem sido pensado. Para que servem mesmo, nas condições atuais de automação, de bancos que vão fechando agências aqui no Brasil? A cada quilômetro que você anda nas ruas, você encontra uma ou duas agências bancárias fechadas. Para que serve mesmo, se o sistema bancário é totalmente movido a sinais magnéticos? Não é totalmente, mas é quase totalmente movido a sinais magnéticos. Qual o papel mesmo que os bancos privados estão desempenhando? Para que os cidadãos precisam de... Esse é o argumento de Yanis Varoufakis que a gente quer trazer aqui para o debate brasileiro. Ninguém debate, a mídia convencional não debate isso no Brasil. Por que nós precisamos de bancos privados intermediários? Por que? Pergunta o Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia. O homem que tentou tirar a Grécia do euro e, infelizmente, não conseguiu, o mundo teria mudado. Ele pergunta por que não autorizar cada cidadão a abrir uma conta direto no Banco Central e refinanciar as dívidas públicas por meio dessas contas. Então, isso tudo, esse texto vai estar no ar logo mais. O Varoufakis argumenta que o banco era uma dependência física, era uma agência, você ia lá para tirar dinheiro. As pessoas mais velhas lembram do tempo em que você ia num caixa com um cheque, sacava um dinheiro, o caixa anotava essa retirada na sua ficha, anotava à mão no dia seguinte que ela ia ser processada. Ou seja, o banco cumpria o papel real
Não existia internet, não existia transações bancárias, não existia o dinheiro na forma de sinais eletrônicos, era o dinheiro físico, eram cheques preenchidos à mão, de papel. Na era das novas tecnologias, será que os bancos privados que sugam tanta riqueza social, Ladislau Dalbor lembra no maravilhoso livro A Era do Capital Financeiro, que no Brasil há cerca de R$ 1 trilhão que os bancos privados capturam da sociedade e do Estado por ano. Por que não substituir esses bancos pela faculdade dada aos cidadãos de abrirem contas direto do Banco Central? Então, isso é para dizer o seguinte: ali onde está o problema está a solução. Justamente nesse sistema financeiro que oprime as sociedades, que captura a riqueza social, que faz com que o próprio desenvolvimento econômico capitalista seja cada vez menor, nesse sistema, na sua transformação, hoje plenamente possível, como mostra o Varoufakis e como mostra a Ellen Brown, está talvez uma alternativa de pós-capitalismo. Eu convido você a ler esse texto, a ler todos os demais textos. Meia hora depois de terminado esse programa, eu prometo, os links estarão aqui. O Lucas já, inclusive, está fazendo a pesquisa para relacioná-los e para que a gente os coloque no ar. É só pegar as primeiras palavras de cada texto. No Google ele vai nos levar ao texto. Você que está assistindo esse programa poderia fazer isso também, mas a gente vai fazer isso para você, e esses 9 links, mas vai ter mais 4 aqui, vão estar aqui à disposição. Encerrado esse comentário, nós vamos passar agora um comentário mais breve, agora sobre o Brasil, sobre a Eletrobras. Pegar aqui um material, e sobre uma novidade tecnológica importantíssima, que são as usinas solares montadas em cima dos reservatórios. Eu não vou encontrar o papel aqui, mas não faz mal. Dos reservatórios hidrelétricos. Como isso pode nos convidar a pensar a reestatização da Telebrás. Eu queria trazer para vocês, deixa eu ver se eu acompanho aqui com os jornais, porque tem alguns nomes de pessoas que é importante a gente lembrar. Não está aqui, mas depois eu faz mal. O mais importante não é isso. É o seguinte. Essa matéria que está apresentada aqui, veja só, vamos, já que é o contexto, vamos contextualizar exatamente as coisas. A Eletrobras foi vendida no final do governo Bolsonaro em condições as mais ultrajantes possíveis, sem entrada de capital novo. Se fez uma operação minúscula, se abriu o capital da Eletrobras, alguns grandes fundos compraram uma pequena parte do capital da Eletrobras, talvez 10 ou 15%. O dinheiro que entrou é de 10 a 15% no máximo. Mas essa privatização incluiu uma maracutaia que é até difícil de explicar. Ela funciona mais ou menos assim. Por favor, coloca, Lucas, o texto da Eletrobras sobre a privatização, a forma como foi feita a privatização. Isso. O novo executivo-chefe da Eletrobras, ele confia. O governo Lula, a gente pode colocar esse slide também. O governo Lula, nas últimas semanas, tem dado declarações. Essa foi a entrevista famosa que o Lula deu à TV 247, em que ele falou do Moro. Todo mundo deu maior destaque para isso e ninguém deu destaque para uma questão essencial. O Lula disse que é preciso, que a privatização da Eletrobras foi um crime de lesa pátria, que isso não vai ficar assim, ou seja, que ele quer reestatizar a Eletrobras. Aí a gente volta para o outro slide, que é o CEO, o executivo chefe da Eletrobras, dizendo que existe uma poison pill, uma pílula de veneno que pode conter. Você veja
a disfarçatez dessa gente. Conter os arroubos estatizantes. Eu vou te contar como foi feita a privatização da Eletrobras. Então, no governo Bolsonaro, se abriu o capital da Eletrobras. Investidores privados, em geral, grandes fundos, compraram cerca de 15% das ações. Mas se fez uma maracutaia, que foi o seguinte: o Congresso Nacional, digníssimo Congresso Nacional, decidiu que o Estado brasileiro, embora permaneça controlador majoritário das ações da Petrobras, ele tem cerca de 40% ou 42% das ações, ele tem a empresa, mas ele não manda na empresa. Se fez uma cláusula no Estatuto Social da Petrobras dizendo que cada acionista, se o acionista tiver 90% das ações, ele não pode votar com mais de 10% do poder de voto. É um escândalo. É a mão no bolso, assim, mais alto estilo. É a completa captura do Estado brasileiro por interesses privados. Isso está inscrito no Estatuto da Eletrobras. A Eletrobras está controlada por um cartel de investidores privados que parece, a gente vai debater isso num dos próximos programas, que parece que essencialmente os controladores da Eletrobras são os mesmos que compraram e quebraram e rapinaram as lojas americanas, até ela se transformar num lixo que é incapaz de pagar sequer seus funcionários, sequer seus fornecedores. É o 3G, é o grupo daqueles 3 milionários, Lehman, Sucupira, esqueci o nome do terceiro bandido, que capturou a Eletrobras também, e que pode fazer com a Eletrobras a mesma coisa que fez com a Lojas Americanas. Você veja o escândalo. A Eletrobras produz cerca de 30% da energia gerada no Brasil, mas ela controla a maior parte dos reservatórios de água, ela controla os regimes dos rios brasileiros, porque esses reservatórios servem para abertos, eles fazem os rios correrem, fechados, eles represam os rios. Ou seja, o regime dos rios brasileiros é controlado por usinas hidrelétricas, pelos reservatórios de usinas hidrelétricas, que estão nas mãos da privataria agora. Mas a notícia muito interessante, que está relacionada com essa, e é por isso o contexto, um dos papéis do contexto é isso, é que novos estudos demonstraram que é possível construir em cima dos reservatórios das usinas hidrelétricas, sobrepor a eles painéis móveis solares. Essa ideia foi levantada aqui, no Outras Palavras, em 2 entrevistas, depois a gente vai mostrar, não precisa ainda, Lucas. Uma entrevista do Roberto D'Araújo, do Instituto Ilumina, e uma entrevista da Clarice Ferraz, professora da UFRJ. Não, pode voltar para das represas. Eles argumentaram já há 2 anos que o seguinte, os painéis solares, a energia solar fotovoltaica, não aquela que aquece a água do chuveiro, mas aquela que produz diretamente energia elétrica, a partir captando a luz solar. Ela tornou-se baratíssima. Ela é tão barata quanto as fontes mais baratas, mas ela requer, um dos problemas dela, imensas superfícies. O Brasil, isso não é tanto problema, mas ainda assim talvez seja. Imensas superfícies para instalar os painéis solares. Pois bem, o Roberto D'Araújo e a Clarice Ferraz, que são defensores da Eletrobras pública, argumentam há cerca de 2 anos que uma das medidas de resgate do Brasil é você iniciar a transição energética construindo sobre os lagos, os reservatórios das usinas hidrelétricas, painéis solares móveis.
E hoje, 20 de março, veio a confirmação nessa matéria do Singularity Hub, é outro site que a gente acompanha aqui, que por sua vez resenha um artigo científico publicado na revista Nature, que a gente vai mostrar aqui também. Eles fizeram simulações em que se instala sobre as usinas hidrelétricas, sobre as represas das usinas hidrelétricas, se cobre de cerca de um terço só da sua superfície, para que não haja risco de dano ambiental nenhum. Você veja, são superfícies que foram ocupadas pela água, muitas vezes eram terras. Tem lá o Sobradinho, o território onde vivia o Antônio Conselheiro, Canudos foi totalmente inundado, mas essas terras foram recobertas pela água e não tem utilidade humana e econômica nenhuma, a não ser gerar energia. Então são terras desaproveitadas para qualquer outro fim. E esse estudo, secundando já Clarice Ferraz e o Roberto Araújo, mostra que nesses casos seria possível, recobrindo só um terço das superfícies dos lagos das hidrelétricas e de outros lagos, e outros reservatórios, não é qualquer tipo de lago, seria possível gerar um terço, 33% da energia consumida no mundo, energia completamente limpa, renovável. Roberto Araújo lembrou na entrevista que deu a gente, que você inclusive utiliza a infraestrutura de transmissão, não precisando construir uma nova estrutura de transmissão, porque as hidrelétricas, pela própria natureza, a energia, elas já têm linhas de transmissão para que aquela energia que elas produzem possa circular nas economias. Então, veja só, a grande oportunidade que o Brasil está perdendo. Esperamos que o Lula leve adiante essa sua promessa de reestatizar a Eletrobras e aí vem a velha pergunta, né? De onde virá o dinheiro? De onde virá o dinheiro? Dinheiro que o Estado brasileiro ou os bancos públicos podem emitir da mesma maneira que emitem, não é dinheiro, não é outro dinheiro, que emitem dinheiro para alimentar a ciranda financeira com juros de 8% reais ao ano para uma minoria, para 0,1% da população brasileira, essencialmente. É claro que você vai falar, não, mas eu também aplico no Tesouro Direto, não, mas o fundo de pensão da minha empresa estatal onde eu trabalho também faz aplicações financeiras, faz. Mas essencialmente os grandes investidores, os investidores que detêm 75% dos títulos, são a aristocracia financeira, são a classe dos bilionários, são 0,1%. Então, com esses mesmos recursos que é possível criar para alimentar a ciranda financeira, é possível reestatizar a Eletrobras. E outras palavras, agora a gente pode ir para o último link aqui, já entrevistou recentemente a Clarice Ferraz e o Gilberto Bercovitch. A Clarice Ferraz é professora da UERJ, não é da UFRJ, eu errei. E o Gilberto Bercovitch, que é titular da cadeira de Direito Econômico aqui da Faculdade de Direito da USP. A Clarice, vale muito a pena ouvir a Clarice, porque ela mostra tudo que a gente perde com a privatização da Eletrobras e tudo que a Eletrobras pode ser. E o Gilberto Bercovitch vem depois, mostrando que o Estado brasileiro pode reestatizar, o ordenamento jurídico brasileiro permite reestatizar a Petrobras. Isso pode ser feito por meio de projeto de lei enviado ao Congresso Nacional. E aí você vai perguntar, mas o Congresso Nacional vai aprovar? Vai se houver aquilo que está faltando no governo Lula até agora. O esforço de mobilização social, o esforço de debater com a sociedade uma nova perspectiva de futuro em meio à crise civilizatória. A gente volta ao início do programa, em meio à crise civilizatória
e em meio à devastação, à destruição e à necessidade de resgatar o Brasil. Isso é o que falta ao governo Lula. Vamos ver se no 100º dia a gente consegue analisar isso melhor. É claro que o governo tem excelentes intenções. É claro que o Lula, no próprio discurso, é muito mais avançado do que nos governos anteriores, mas falta um elemento. Falta perceber que esses objetivos que ele tem enunciado, de fazer diferente dos governos anteriores, porque não basta fazer tudo outra vez, exige consciência, mobilização social, exige gente destinada ou determinada a tirar o Brasil da mediocridade, a tirar o Brasil da pasmaceira. Mas é perfeitamente possível reestatizar a Eletrobras, renovar a infraestrutura elétrica brasileira, que é sofrível, basta ver problemas como os apagões que a gente vive constantemente, aquele do Amapá, por exemplo, que durou mais do que um mês, os riscos constantes que a gente está de apagão, a piora da matriz energética brasileira, que era essencialmente limpa, mas ela foi contaminada pela entrada em ação de termoelétricas, a conta de luz brasileira, que era das mais baratas do mundo enquanto o sistema era estatal, e hoje é a segunda ou terceira mais cara do mundo. Isso é um tormento para as famílias, isso é um tormento para a produção nacional também. Ou seja, é possível reconstruir o Brasil, é possível realizar tarefas como a reestatização da Eletrobras e um grande programa de transição energética que pode incluir a instalação de painéis fotovoltaicos sobre os lagos das usinas hidrelétricas. É um estudo da Nature que está dizendo, e um grande programa que pode ter capilaridade para estimular pequenas oficinas a construírem painéis solares ou a instalarem painéis solares nas residências urbanas e nas áreas urbanas. São serviços que podem ser realizados por pequenas empresas, que podem dar ocupação digna a milhões de pessoas e que podem complementar uma transição energética aqui no Brasil. Com isso, nós terminamos o programa de hoje, foi a estreia do Contexto. Esse programa vai ao ar inicialmente às segundas, quartas e sextas, ao meio-dia, sempre debatendo em mais profundidade 2 ou 3 acontecimentos nacionais e internacionais importantes. Hoje foram só 2, porque houve a apresentação geral do programa. Eu te convido para assistir logo mais, às 18h30, uma entrevista muito importante aqui no mesmo canal nosso, com o Vladimir Safatli e a Veridiana Zurita. Eles são 2 coordenadores de um dos movimentos inovadores que surgiu no Brasil nos últimos meses. É o movimento Anistia Nunca Mais, que pede a punição dos militares envolvidos em atos golpistas e um tribunal popular da pandemia para julgar o descaso, a sabotagem do Bolsonaro e de seus ministros e outros auxiliares durante a pandemia que matou 700 mil pessoas no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial e teve 15% das mortes da pandemia. Se a média fosse igual do mundo, em vez de 700 mil pessoas teriam morrido 140 mil. É muito, mas de cada 5 amigos, 5 pessoas que você conhece, todos nós conhecemos, que morreram de Covid, 4 estariam vivas, 4 não teriam morrido. Se o Brasil tivesse a mesma média de mortes por Covid que o mundo teve, a média dos países teve. Então, Vladimir Safatli vai falar desse movimento, e ele aproveita e nessa entrevista faz uma análise muito alentada da nova conjuntura brasileira pós-Lula e de como nós precisamos agir. Não adianta criticar o governo, não adianta reclamar do governo. E aí eu fecho o programa de hoje. Esse governo venceu o fascismo. Esse governo é fruto de uma correlação de forças dificílima.
Não adianta criticar o governo apenas, embora toda a crítica seja válida, porque sem mudar essa correlação de forças não será possível ir muito além do que o governo foi até agora. E para mudar a correlação de forças, o elemento decisivo é a mobilização social. Como fazer a mobilização social é um tema para as nossas matérias próximas do Outras Palavras e para as próximas edições do Contexto. Foi muito bom te ver aqui. Até a próxima sexta-feira, ao meio-dia, com um novo análise do contexto. Bom dia, boa tarde e até a próxima.